Olá pessoal, tudo bem com vocês? Turma 19AC04, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, galera. Mais um sábado de estudo, mais um sábado em que a gente se encontra aqui para trazer um conteúdo online diferenciado e especial para vocês, tá certo? Então, galera, eu quero pedir algo muito importante para vocês aqui, começar pedindo, né? Eu sou um cara que peço muito, mas eu estou pedindo para o bem de vocês, tá bom? O que eu quero pedir, galera? Todos os sábados é o dia que a gente estuda, né? É o dia que a gente viria para a sala de aula para a gente estudar, não é isso? Então, galera, o que eu quero pedir para vocês? Eu quero pedir que a gente pudesse, vocês pudessem, no sábado, todo sábado pela manhã, até serve como uma dica para vocês, todo sábado pela manhã, você separasse pelo menos uma hora, gente, pelo menos uma hora do seu dia, da sua manhã, para você focar nos seus estudos, tá certo, gente? E aí, nessa uma hora, você ia assistir o conteúdo online do professor Hugo, do professor Márcio, e já ia aproveitar para responder o exercício, tá, gente? Façam de conta, né? Levem em consideração que vocês estão estudando realmente, só que não aqui de forma presencial na escola, mas aí em casa. Se vocês fizerem isso, gente, eu tenho certeza que vocês vão se dar muito bem, porque se a gente não se disciplinar para separar pelo menos uma hora, como se estivesse estudando na escola, a gente vai esquecer, a gente vai deixar para domingo, para segunda, para terça. Quando for ver, já está em cima da hora, a gente não assistiu o conteúdo, a gente não respondeu o exercício. Apesar de que eu quero parabenizar quase todos vocês, né? Quase todos vocês estão de parabéns. Eu sei quem são os alunos que respondem no mesmo dia ou no outro dia. Tem um prazo? Tem. Ok, a gente tem que aguardar o prazo. Mas fica muito melhor se você separar essa uma hora, esse momento, para você já assistir o conteúdo, e aí vocês respondem, e aí diante disso a gente já vai computar como frequência para vocês. Gente, é só uma dica, tá bom? Se você se disciplinar dessa forma, vai ficar muito melhor para vocês, tá certo? Então, galera, aperta um cinto aí, que a gente vai trazer mais um conteúdo importante para você, ainda, né, falando do departamento pessoal, tá certo? Lembram que eu falei lá no começo que esse tema ele é super importante tanto para vocês como profissionais conhecerem os seus direitos, tá? Frequentemente eu vejo pessoas, até alunos e pessoas que não são meus alunos, mandarem mensagem perguntando acerca de questões trabalhistas, tirando dúvidas. Márcio, me tira uma dúvida, aconteceu isso, está certo, está errado? É comum. Então, por isso que é muito importante para a vida de vocês entenderem, conhecer esse assunto, como também vocês poderão futuramente trabalhar como auxiliar de RH, auxiliar de departamento pessoal, que também é uma área que está aberta para quem é assistente administrativo, ok? Galera, página 26, todo mundo aí, primeiramente, dê uma revisada, valoriza o material de vocês, não esqueçam disso, valorize o material de vocês, é muito bom esse livro aí. Então, revisem, até mesmo para você não chegar aqui e assistir o conteúdo e ficar perdido, tá bom? Então, fica muito melhor quando você revisa e aí vem comigo aqui assistir o conteúdo, ok? Posso contar com vocês, pessoal? Então, apertem o cinto aí e simbora para o nosso assunto de hoje. Gente, o que vimos no conteúdo anterior, é muito importante dar essa revisada antes de entrar no novo conteúdo. Nós aprendemos sobre processo de admissão, tá? Vimos da importância, todo trabalhador precisa ser registrado em carteira, só que eu mostrei para vocês, não sei se vocês lembram, que existem dentro da CLT alguns critérios
para, de fato, considerar que uma pessoa teve ou tem vínculo empregatício com tal empresa. Vocês entenderam? Precisa ser observado isso, precisa ser levado em consideração. Ok, se a pessoa está dentro dos critérios que a CLT fala, então deve ser considerado vínculo empregatício e deve ser assinado a carteira da pessoa. Nós falamos também sobre documentos necessários para o ato da admissão de praxe. É importante vocês saberem, para quem já foi contratado um dia, já sabe, já lembra, mas para quem nunca foi contratado, se liga nisso aí. E eu nunca me esqueço, gente, de uma experiência que eu tive quando me colocaram aí, sem por necessidade, no RH de uma empresa. E aí me pediram para fazer um processo seletivo. Fiquei perdido, igual cego em tiroteio. Entenderam? Porque não sabia dos documentos, apesar de ter sido contratado, mas não lembrava. Mas hoje vocês estão tendo o privilégio, galera, de aprender sobre esses principais documentos aí. Beleza? Falamos também sobre o exame médico, sobre a carteira de trabalho, sobre o PIS, que é um programa de integração social, quem tem direito, quem não tem direito, quais são os critérios. E falamos do PASEP. O PASEP também igual ao PIS, mas é para quem é funcionário público. Beleza? Então, simbora, gente. O que vamos aprender hoje? Hoje, conheceremos nesse conteúdo os tipos de contrato de trabalhos existentes na CLT. Ok? Vamos abordar os principais, certo? Cada um pode durar, quanto cada um pode durar e quais relações podem ser combinadas entre o empregado e o empregador. Beleza? Uma pergunta para vocês. Você sabe me dizer quantos tipos de contrato de trabalho existem hoje no Brasil na CLT? Provavelmente você vai dizer, não sei, professor. Então te liga, anota aí, porque pode ser uma das perguntas que vai cair lá no teu exercício. Então, vai anotando, dá uma pausa aí e vai escrevendo, ok? E eu te dou a resposta aí. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pelo menos 7 tipos de contrato de trabalho. Pode ter algum que não esteja aí? Pode, tá? Mas esses são os 7 principais tipos de contrato de trabalho praticados hoje, gente. O primeiro é o contrato de trabalho por tempo determinado. O segundo é o contrato de trabalho por tempo indeterminado. O terceiro é o tipo de contrato de trabalho temporário. O quarto é o tipo de contrato de trabalho eventual. O quinto é o contrato de trabalho voluntário. O sexto, estágio. E o sétimo, intermitente, que foi um novo tipo de contrato de trabalho que passou a vigorar desde a reforma trabalhista. Vamos tentar explicar cada um deles aí para vocês. Anote isso aí, que pode cair no teu exercício. Vamos lá. O que é o contrato de trabalho? Outra pergunta super importante. É o documento? Gente, contrato é contrato. É quando você está entrando na empresa, você tem que assinar um documento. E esse contrato, ele vai falar justamente sobre como vai funcionar o teu trabalho nessa empresa. Quais são os seus direitos e quais são as suas responsabilidades para com essa empresa que você está fazendo um vínculo. É tipo um casamento, certo? É tipo um casamento. Não assina um casamento? Assina. Então você precisa assinar um contrato, tá bom? Então ele é um documento que disciplina a prestação de serviço, que é a jornada, salário, duração do teu trabalho, etc. Fazendo lei entre as partes, tá bom? Torna-se lei entre as partes. Quanto da sua elaboração, as partes são livres, para negociar, tá bom?
Então fica aberto para a empresa e junto com o trabalhador colocar lá no trabalho, no contrato, as cláusulas que vão reger essa aliança aí, tá ok? Porém, essas não podem contrariar a disposição de proteção do trabalho, beleza? Então, nenhuma regra, gente, pode conter lá no contrato de trabalho que vem ferir os seus direitos como trabalhador. Se tiver, já é inválida, tá bom? O artigo 9º, ele anula, tá, todos os atos que possam desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na CLT. Então, grava bem aqui. Eu estou dando para você o conceito do que é um contrato de trabalho, que é um documento oficial perante o Ministério do Trabalho, a Delegacia do Trabalho. O que vai valer é o que está nesse documento também aí, tá bom? Ele vale como um documento oficial, tá claro? Claro, beleza? Então, vamos lá. Gente, só um parêntese aqui para vocês, que eu quero falar para vocês, meus alunos aqui, muito cuidado ao assinar um contrato, qualquer tipo de contrato, de telefonia, de internet, qualquer contrato, e contrato de trabalho também. Tem muita gente que às vezes vem reclamar de algo, lá no RH, vem reclamar de algo, só que ela não observou, já aconteceu comigo também uma experiência, porque, gente, às vezes é 2 folhas, frente e costa, às vezes a pessoa não tem o hábito de ler. Gente, leia, não caia nesse erro. Pode ser que você esteja assinando algo que lá na frente você vai precisar cumprir e você não se ligou nisso aí. E aí você vai querer reclamar, mas está lá no contrato de trabalho. Então, independente de qual seja o tipo de contrato que você esteja assinando, leia. Contrato de trabalho, leia. Então, alguém uma vez veio reclamar para mim de alguma coisa, eu falei, me mostre o contrato de trabalho. Porque ele é o documento que vai respaldar se está certo ou errado ou não a empresa fazer tal coisa. Beleza? Gente, o primeiro tipo de contrato é por tempo indeterminado. Presta atenção. Prazo indeterminado, tá? Prazo indeterminado. O próprio nome diz, não tem tempo final. Ele é indeterminado, não é determinado. Ou seja, ele pode ser vigorado por muito tempo. Na verdade, ele não tem um fim em si. Só vai ter um fim se uma das partes desejar cancelar ou encerrar o contrato. Mas ele já é indeterminado, tá bom? Mas deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui, gente. Deixa eu falar primeiro, tá? Me permita aqui falar primeiro do tipo de contrato por tempo determinado, para depois você entender o indeterminado, beleza? Acompanha comigo, por favor. O prazo de contrato determinado, o próprio nome diz determinado, ele tem um tempo final, ele tem tempo de início e tem um tempo do final, tá bom? É o contrato cuja a vigência já tem um tempo total determinado previamente, ou que foi estabelecido para a realização de uma tarefa específica. Grava bem. Se eu perguntar para você, lá no exercício, como é que funciona o tipo de contrato por tempo determinado? É aquele que já tem um tempo determinado, um tempo total, final, para se encerrar. Entendeu? Isso já está estabelecido lá no contrato, já está anotado, já está escrito, tá? Ou também ele pode ser utilizado quando você é contratado para a realização de uma tarefa específica. Pronto, eu estou assinando um contrato com a empresa por tempo determinado, só por um período em que eu
fizer tal coisa. Terminei, encerrou-se o contrato. Entenderam, gente? Determinado tempo, tá bom? Se for rescindido, se esse contrato, olha o que a lei fala, for rescindido, tá? Antes do prazo pela empregadora, esta fica obrigada a pagar 50% dos salários devidos até o final do contrato. Ou seja, metade do tempo combinado. A empresa, se ela rescindir esse contrato, ela é obrigada a pagar 50% dos salários que deveriam ser pagos até o final. Poxa, o contrato de experiência foi por o contrato determinado foi por 45 dias. Se antes dos 45 dias a empresa quiser rescindir, ela pode, mas ela precisa pagar então 50% do que me era devido até o final desse contrato. Tá certo, gente? Esse tipo de contrato não pode ser estipulado por mais de 2 anos. Não pode. Tá? Então, essa é a lei, essa é a regra. O contrato não pode ser estipulado por mais de 2 anos. É um tipo de contrato, muitas vezes feito até por prefeituras. Contrata alguém e aquele contrato ele tem duração de, no máximo, por 2 anos. Pode ser renovado? Fica a critério da prefeitura lá, do órgão, tá certo? Ou encerra-se e faz um outro tipo de contrato, beleza? E se prorrogado mais de uma vez, ele passa a vigorar por prazo indeterminado. Então, olha só, esse contrato por prazo determinado, ele não pode ser prorrogado mais de 2. Prorroga-se uma vez e mais uma vez. Se prorrogar 3 vezes, ele já se torna-se por tempo indeterminado. Aí eu volto para o contrato por tempo determinado, que é aquele em que as partes não fixaram o tempo de duração do mesmo. Não tem data final. E ele prolonga no tempo, segundo a vontade das partes contratantes. No caso de uma das partes decidir fazer o contrato, deve dar o aviso, tá? Com no mínimo 30 dias de antecedência. É o chamado aviso prévio. Gente, se eu já estou trabalhando numa empresa e o meu contrato é por tempo indeterminado e eu quero sair, eu preciso avisar a empresa, tá? 30 dias antes, dizer que eu vou fazer uma carta, um documento, dizendo que eu vou estar saindo da empresa, pedindo as contas. Ou a empresa também, ela precisa te informar que você está sendo desligado e você vai ficar por 30 dias ali. Gente, esse assunto a gente vai falar mais na frente, tá? Que são tipos de demissões. Então, vamos dar uma pausa sobre ele e a gente falar na frente, tá bom? Gente, uma observação entre o contrato de trabalho por tempo determinado e o contrato de trabalho por tempo indeterminado. Toda vez que você entra numa empresa, que você é contratado por uma empresa, olha só, todas as vezes que você é contratado por uma empresa, grava bem isso, tá? Você assina um contrato por tempo determinado, tá? Como não pode ser vigorado, que é o chamado contrato de experiência, olha só, tá? O contrato de experiência, quando você entra numa empresa, você assina um contrato de experiência. E esse contrato de experiência, ele não pode ser superior a 90 dias. Não é um contrato de experiência por tempo... Ele é por tempo determinado, sim, mas ele é por experiência, tá bom? E pela lei, ele não pode passar de 90 dias, tá bom? Não existe um tempo mínimo pelo contrato de experiência, mas existe um tempo máximo que não pode ser mais de 90 dias, tá? E uma observação que eu coloquei aí, o limite máximo é de 90 dias e não de 3 meses.
Tem pessoas que falam assim, o contrato de experiência é por 3 meses. Não é. Tá certo? O contrato de experiência, ele é 90 dias. E ele também só pode ser prorrogado por 2 vezes em igual prazo por tempo determinado. Tá bom? Você vê que ele não pode ser prorrogado mais de 2 vezes e ele não pode ultrapassar 90 dias. Vou dar um exemplo. Geralmente as empresas hoje, elas praticam assim, um contrato de experiência por 45 dias, prorrogável por mais 45 dias. Então, é um contrato de experiência e também é um contrato por tempo determinado. Grava bem. Porém, gente, uma vez que passou os 90 dias, que é o contrato de experiência, automaticamente você passa a entrar no contrato por tempo indeterminado. Entenderam? Determinado 90 dias, ultrapassou, terminou 90 dias, automaticamente esse contrato torna-se por tempo indeterminado. Vamos lá. Outro tipo de contrato, gente, estágio. Funciona muito hoje. É definido por essa lei 11.788, tá? De 25 de dezembro de 2008. Então, não é muito antigo. É um ato educativo. O estágio é um ato educativo escolar supervisionado. Educativo escolar supervisionado. Desenvolvido no ambiente de trabalho que visa a preparação para o trabalho produtivo do estudante. Faz parte do projeto pedagógico do curso. Empresas públicas, privadas e profissionais liberais podem contratar um estagiário, tá? Aí tem a pergunta, quem pode ser um estagiário, professor? Estudantes do ensino técnico, profissional e superior, tá ok? É um tipo de contrato e cada um deles tem as suas regras, tá certo, gente? Ó, o estágio, existem 2 modalidades de estágio, o obrigatório e o não obrigatório. O obrigatório é definido como pré-requisito no projeto pedagógico do curso para a aprovação e obtenção do diploma. Ou seja, quando você faz uma faculdade, alguns cursos obrigam você a fazer estágio. Você tem que fazer, senão você não recebe o diploma. Faculdade de Direito, faculdade de Medicina, de Saúde, eles obrigam, tá? E o estágio não obrigatório, só voltando aqui, sendo facultativa a concessão de bolsa ou outra forma de remuneração e auxílio transporte. É facultativo, porque você tem que cumprir. Então, a empresa, se ela quiser te dar vale transporte, ela te dá. Só que no estágio não obrigatório, não tem nada a ver com faculdade, tá? Ou você até estuda, mas você fala assim, eu quero fazer um estágio em tal empresa, para mim não é obrigatório para o meu curso, mas eu quero fazer. Pode? Pode. Tá? Então, ele é entendido como uma atividade opcional do estudante, acrescida à carga horária regular e obrigatória, tá certo? Do curso, mas que deve ser necessariamente remunerada pela empresa que o contrata. Então, a empresa, quando o estágio não é obrigatório, a empresa ela pode até contratar você de forma opcional, porque está estudando e você quer, talvez, você é um estudante de, vamos dar um exemplo aqui, estudante de engenharia. Eu sei que é obrigatório, mas digamos que não seria obrigatório. Você diz, eu quero fazer um estágio não obrigatório, porque eu quero aprender. Aí você vai numa construtora, fala lá, aí eles te contratam como estagiário, fazem um contrato especial, tá? Só que aí, nesse caso, eles têm que te pagar. Geralmente, estão pagando hoje meio salário, gente. Geralmente, trabalha meio salário. Só que existem uma carga horária menor, 6 horas por dia, 4 horas, depende. E ganha vale transporte, tem que ter seguro de vida e outros detalhes aí. Outro tipo de contrato, gente, o temporário.
para atender uma necessidade transitória, grava bem, olha como funciona isso. Para atender uma necessidade transitória de substituição de seu pessoal regular e permanente ou de acréscimo extraordinário de serviço. Você está fazendo uma obra e, de repente, você tem um prazo para entregar essa obra, uma construção, e aí você precisa de mais mão de obra, senão você não vai entregar esse trabalho. Aí você faz um contrato temporário, tá certo? Para ajudar a terminar esse trabalho, essa obra. O prazo normal do contrato ele é 180 dias, 6 meses, consecutivos ou não, tá? Que é o período máximo. O prazo de prorrogação dele, ele pode ser prorrogado por mais 90 dias, mais 3 meses, consecutivos ou não, é o período máximo, pode ser menos, tá? Conterá, gente, nesse contrato, qualificação das partes, especificação, tem que ter nesse contrato especificação do serviço que vai ser prestado, o prazo e o valor que você vai pagar, vai receber, tá certo? Então, é mais um tipo de contrato e ele se encerra, tá? O prazo normal é 180 e pode ser prorrogado por mais 90 dias. Tem várias regras? Tem, tá bom? Aí eu aconselho você pesquisar no Google, que tem muita informação, vários detalhes sobre cada contrato dele. E aí, gente, eu trago para vocês aqui um tipo de contrato chamado intermitente, que é um novo tipo de contrato, já está funcionando. Tem muitas empresas que estão contratando pessoas dessa forma. Vamos aí conhecer como é que funciona. Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviço com subordinação, lembram que é um dos critérios para considerar-se vínculo é ter subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços. Não está no teu livro isso aí, tá? Isso aqui é um conteúdo extra para você. Ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviço e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independente do tipo de atividade do empregado e empregador, exceto para os aeronautas regidos por legislação própria. O período de inatividade não se considera como tempo de serviço à disposição do empregador. O empregador deverá convocar o empregado com pelo menos 3 dias de antecedência. Gente, deixa eu explicar como é que funciona esse tipo de contrato. Tá? Por exemplo, você trabalha de casa, trabalho doméstico. Tá? O patrão não quer que você vá todos os dias para lá. Ele só quer que você vá quando a casa estiver suja, quando tiver roupa para lavar. Você faz um contrato normal, um documento oficial junto desse trabalho aí. Ele assina a sua carteira, só que ele é realizado, gente, não de forma contínua, só quando há uma necessidade. Vocês entenderam? Ou seja, o período em que você está inativo na tua casa sem trabalhar, sem prestar serviço, não se considera como tempo de serviço. Tá bom? Para o INSS, ele só vai se considerar tempo de serviço o período. Se você ficou uma semana, um mês, 10 dias, 5 dias, então serão esses dias que serão considerados e computados como trabalho. Tá? Se você, por exemplo, ficou 2 meses sem trabalhar para esse patrão, não considera como tempo de serviço. Porém, se o patrão precisar de você amanhã, ele pode até chamar você, se você estiver desocupado. Entendeu? Você não é obrigado a ir. Se você estiver desocupado, você vai. Por isso que tem que avisar com 3 dias de antecedência. E ele só vai remunerar você, gente, pelos dias trabalhados. Tá? Pelos dias trabalhados. Olha aí, ó, a contribuição previdenciária e o FGTS desse tipo de contrato deverão ser recolhidos mensalmente pela empresa
nos termos da lei. A cada 12 meses trabalhado, o empregado também tem direito de usufruir um mês, tá? Mesmo que o trabalho tenha sido esporádico. Então, uma vez assinado, contabiliza-se 12 meses, tem direito às férias, mesmo que você fez esse trabalho de forma esporádica. Caso o trabalhador não tome conhecimento, olha só, da convocação, ou não responda em 24 horas ao patrão que mandou mensagem, fica subentendido que ele não aceitou. Então você não é obrigado. É interessante, é bem diferente. Ou seja, você pode ter vários tipos de contrato intermitente com várias empresas, com vários patrões. Interessante, tá bom, gente? Enfim, pessoal, chegamos aqui ao final do nosso conteúdo falando sobre tipos de contrato de trabalho: determinado, indeterminado, experiência, estágio, temporário e intermitente. Qualquer dúvida, gente, é um assunto para 2, 3 horas. Qualquer dúvida, me pergunta no grupo aí. Eu quero que vocês perguntem mesmo para a gente estar interagindo, tirando dúvidas e estar participando. Tá ok, gente? Posso contar com vocês? E não esqueçam, tá, que semana que vem nós iremos falar sobre jornada de trabalho. Um outro assunto importante para você ter conhecimento, para você aprender, para você dominar, para um dia você trabalhar nessa área aí, se Deus permitir, ou então para você conhecer os seus direitos. Então, se preparem, estude aí na sua casa e semana que vem vamos falar sobre jornada de trabalho. O último aviso aqui importante para vocês, minha gente, olha só. O pessoal do CRA vai encaminhar esse conteúdo online junto com ele. Você já sabe, vai o exercício. Gente, vamos fazer uma força-tarefa para a gente terminar o exercício hoje mesmo. Hoje é sábado. Vamos agilizar, vamos fazer valer, vamos botar quente, vamos voltar a estudar, vamos nos animar, gente. Tem muita coisa para rolar aí pela frente. Então, foca nos estudos que o futuro nos espera. Saudade de vocês, galera. Espero que logo, logo tudo isso passe e a gente esteja aqui juntos, aprendendo junto aqui na sala de aulas, tá bom? Um forte abraço, conto com vocês na resolução do exercício e até o nosso próximo encontro semana que vem. Beijo, galera, valeu!